Então, o que eu vou fazer nessa aula? Eu criei um arquivo em branco, então, arquivo novo. Eu até deixei ele em 800 por 800, não deixei ele em módulo prancheta e dei um criar. Então, ele tem um tamanho quadrado, né? Mas vocês podem criar do tamanho que vocês acharem melhor. A gente tem uma gama grande de shapes prontos no Photoshop e shapes que eu posso estar baixando, mas para a gente fazer esse exercício, porque eu quero trabalhar com texto ao redor do shape e texto dentro, a gente vai selecionar uma ferramenta elipse, pode ser um quadrado, se vocês acharem melhor, um polígono que vira uma estrela, mas aqui eu vou fazer uma elipse, vou desenhar ela para ela não ficar ovalada, ficar uma elipse mesmo, eu pressiono Shift e aí eu vou largar ela. Vou pegar a Move, vou posicionar a elipse ali, como eu quero, e a gente pode, no Photoshop também, colocar texto ao redor de um pet. Lembrando que eu também posso fazer o quê? Eu aqui tenho uma elipse, mas eu posso pegar a ferramenta caneta, clique, desenhar um traçado e colocar o texto também nesse traçado. A única coisa que eu vou fazer, eu vou deixar esse traçado aqui sem preenchimento. Então, ele vai ficar só o traçado mesmo. Deixa eu pegar a minha seta branca ali que eu perdi ela, ó, tá ali o traçado. Então, esse texto que eu vou colocar, ele pode ser a partir da caneta, que eu vou fazer as curvas, ó. Então, posso pegar a minha caneta e fazer uma curva. Daqui, ó. Clico, não largo, puxei, venho pra cá e puxo. Então, fiz ali uma curva. De novo, vou tirar o preenchimento. Quando eu pego a ferramenta de texto, e aí cada forma que eu crio, ele cria numa nova camada. Ó. Podem ver que eu tenho aqui elipse e aqui aquela forma que ela está ali, ó. É só pegar a seta branca, eu enxergo a minha forma ali. Peguei, desenhei aquela ali. Depois a gente pode fazer uma aula também só de caneta para vocês testarem. Eu faço logo a seguir para a gente mexer um pouco mais com a caneta. Mas aqui para ilustrar. Então, peguei a ferramenta de texto. Quando eu me aproximar da forma, vou selecionar a elipse, que eu tenho duas, né? Ó, ou dessa aqui, ou da elipse. Quando eu me aproximo dela e eu der um clique, porque o texto, a princípio, eu vou começar aqui, ó, o cursor fica naquele formato ali, então ele muda. E quando eu dou um clique, quer dizer que eu posso preencher com o texto. Esse texto, ele pegou a formatação que já estava, né, que é a última que eu trabalhei. Então, Mariel, tamanho 30, na cor preta. Mas essa fonte, ela pode ser alterada. Eu posso pegar a ferramenta de texto, vou dar um clique ali no texto, Ctrl A, seleciona todo o texto. Aí eu posso vir aqui e alterar o meu texto para uma comic, por exemplo. Ou posso pedir Ctrl A de novo. O que faz o Ctrl A? Ele seleciona todo o texto e eu posso estar alterando a cor desse meu texto também. Cada texto que eu crio fica numa camada independente, que eu vou dar um Ctrl mais para a gente aproximar o zoom ali do texto, para a gente ver como é que ele ficou. Como ele está no pet, eu posso pegar a seta branca e quando eu mexer no pet, o texto vai junto porque ele está ali, ó. Aqui faltou texto ali e ali eu posso mexer e ele fica junto. O mesmo procedimento eu vou fazer aqui para a elipse. Então, eu vou selecionar a ferramenta de texto. Se por um acaso não ficar ali, eu tenho que selecionar a camada da elipse. Ó, seleciono a camada da elipse e vou dar um clique aqui. O que essa versão do Photoshop faz? Ele preenche todo o contexto do Lorem Y, mas depois vocês podem escrever o texto de vocês. O que acontece por padrão também? Ele pega sempre a última configuração do texto que eu coloquei. No caso, a fonte, a cor,
a família, né, regular e o tamanho. Mas nada impede que eu venha aqui, mude para o Arial, mude a cor do texto. Então, esse aqui eu não quero aquele tom de vermelho e saia trabalhando. Se eu quiser o texto só numa parte, porque ele preencheu como um todo, eu vou fazer o quê? Ó? Eu deleto. Então, vou deletar, ainda tem texto. Vamos deletar mais um pouco. Deletei. E esse texto que tá aqui, eu posso substituir pelo meu. Se eu quiser ele bem alinhado, é posicionamento, eu venho para cá, barra de espaço, ele fica ali. Para mim ter certeza que ele tá bem alinhado, que ele tá correto, o que eu posso fazer? Eu vou habilitar as réguas. Então, vou visualizar a régua. E a partir das réguas, então, fui visualizar réguas, eu vou puxar uma linha guia. Ó, puxei uma linha guia para ter certeza daquele alinhamento, ó. Então, ele está bem alinhado. E aí, eu consigo fazer o meu alinhamento corretamente. Não quero mais a linha guia, clico e arrasto para a régua novamente. Se eu precisar, isso é configuração também de texto, ó. O texto está bem grudado na borda e eu vou usar o preenchimento da elipse. Ou eu vou botar uma foto dentro, ou eu posso até deixar daquela cor ali. Mas se eu precisar afastar ele um pouco, vou pegar minha ferramenta de texto, vou dar um Ctrl A para selecionar tudo e eu vou vir aqui nas opções de texto. Nessas opções de texto, a gente tem uma opção que afasta ele um pouco ali das bordas. Se eu não me engano, é esse aqui, deixa eu dar uma olhada. Não é esse. Vamos ver. É um que afasta da base, vamos ver se é... Vamos ver se é esse aqui a altura. Vamos ver se é esse aqui. 30 pixels. É, esse ali mesmo, ó. Então, é o quanto que ele dá de espaço. Ali, eu definir o deslocamento da linha de base. Então, por padrão, ele tem um, mas a gente pode definir mais. Vamos botar uns 20 pixels. Ó, e aí, a gente tem o texto ali. Quando eu mexer, vou pegar a Move, ó. Vou mexer a elipse, posso Ctrl Z. Posso mexer a elipse sozinha, Ctrl Z de novo para ele voltar, ó. Ou, se eu quiser mexer os dois juntos, ó, eu vou selecionar aquele texto de cima mais elipse, pressionei o Shift e posso mexer os dois juntos. Aqui o Photoshop nos ajuda também, se eu precisar, quando deslocar o texto, deslocar o objeto junto, eu vou selecionar os dois, pressionando o Shift, e aqui embaixo eu vou vincular as camadas. O que significa isso? Que quando eu mexer tanto no texto quanto na elipse, a outra camada que está vinculada vai junto, certo? Então, algumas coisas interessantes para a gente começar a deixar os nossos textos em algum projeto gráfico, outras coisas mais interessantes.